cavidade torácica, ela pode ser dividida em 3 regiões, ou 3 compartimentos, propriamente dito. Então, são um compartimento lateral direito, compartimento lateral esquerdo e a região do compartimento mediano, que é a localização do mediastino. O compartimento lateral contém o pulmão direito e o pulmão esquerdo. E eles estão envolvidos dentro de um saco seroso. O compartimento mediano contém todas as estruturas torácicas, à exceção dos pulmões. Nesse compartimento mediano, nós vamos encontrar o coração com o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso. Nós vamos encontrar também estruturas que atravessam o tórax e vão passar para a cavidade abdominal, assim como o esôfago, nervos vagos, os nervos frênicos e o ducto torácico, que vai estar tudo passando, né, nessa região mediana, né, nesse compartimento mediano, que a gente denomina de mediastino. Então, podemos dizer que as massas de tecidos desses órgãos que ocupam todo o compartimento mediano, eles vão estar envolvidos aí por cavidades pleurais, né, pela cavidade do pericárdio. Cada pulmão, né, tanto direito quanto esquerdo, eles são envolvidos por um saco seroso. Esse saco seroso é formado de 2 membranas serosas que são contínuas e são chamadas de pleura visceral e uma pleura que está aderida à parede do tórax, que a gente chama de pleura parietal. Então, de cá, a gente consegue observar a pleura parietal. A pleura visceral, ela vai recobrir todo o pulmão, a superfície desse pulmão. Essa pleura visceral, ela é completamente aderida ao tecido pulmonar. Então, se virarmos aqui, nós vamos conseguir observar uma parte, né, entreaberta aqui, e essa, né, membrana aqui é a pleura visceral. A pleura visceral, então, a gente determina que ela recobre todas as superfícies do pulmão, né? Então, a pleura visceral, ela recobre toda a superfície do pulmão, formando a sua superfície externa desse pulmão bem brilhante. Enquanto que a pleura parietal, ela vai revestir a parede torácica. Existe um espaço entre a pleura visceral e a pleura parietal. Esse espaço é denominado de cavidade pleural. Então, aqui a gente observa, se eu afastar pleura visceral, aqui a gente observa o tecido e essas 2 estruturas brilhantes, é a pleura visceral. Já no interior da cavidade torácica, é possível a gente observar a pleura parietal. A pleura parietal deixa toda essa parte da cavidade torácica
mais brilhante, que é a pleura parietal. As duas pleuras, elas vão se tornar contínuas na região do mediastino, próximo à região do hilo pulmonar. Então, vem a pleura parietal, aqui vocês podem observar, ó, pleura parietal e a pleura visceral. Então, elas vão se tornar contínuas na entrada aqui do hilo pulmonar. Então, nessa cavidade torácica foi removida as costelas, a gente consegue observar, então, a região do mediastino com o pericárdio fibroso. Aqui, afastando esse pericárdio fibroso, a gente consegue observar, ó, a aorta, já a saída do arco, né, a aorta ascendente, aqui o arco da aorta saindo, ó, o tronco braquiocefálico, carótida comum, direita, e aqui a subclave. Carótida comum esquerda, e aqui a gente observa a subclávia esquerda. Da subclávia esquerda, olha que interessante, a gente observando a saída da artéria vertebral esquerda. Depois, continua, né, aqui a aorta descendente. Então, ela, como o peritônio, lá na cavidade abdominal, que a gente vai estudar depois, ela é uma membrana serosa. A pleura é uma membrana serosa, revestida aí por um epitélio plano, que é o mesotélio. Esse epitélio, então, ele tem como função lubrificar aquoso, né, que é o fluido seroso. Vai lubrificar a pleura parietal com a pleura visceral. Então, aquele atrito inspira, expira, existe o líquido aí impedindo isso. A pleura visceral, né, que a gente também pode chamar de pleura pulmonar, ela cobre completamente a superfície de todo o pulmão. Como dito anteriormente, até a região do hilo pulmonar. Quando aqui novamente, ó, a pleura, pericárdio, né, essa pleura chegando na região do hilo. E observem de cá, aqui é o pulmão direito, só que observem que nesse pulmão direito tem uma variação anatômica. Ele só tem o lobo superior e o lobo inferior. O lobo médio não estava presente aqui. Do lado esquerdo, o pulmão, lobo superior, lobo inferior. No pulmão esquerdo, a gente vai observar que ele apresenta, ó, a incisura cardíaca. E lá na pontinha dele, ó, a língula do pulmão. Então, o pulmão ele tem um ápice, né, uma base alargada, uma face diafragmática que está em contato aqui com o músculo diafragma. A pleura, né, a pleura parietal, ela é mais espessa que a pleura visceral.
Essa pleura parietal, ela apresenta 4 subdivisões por onde ela passa. Então, tem uma parte costal, uma parte diafragmática, aqui a parte diafragmática, do lado de cá também a gente observa a parte diafragmática em contato com o diafragma. Uma pleura mediastinal, a pleura mediastinal, e uma região que a gente chama de cúpula pleural, que é o ápice do pulmão. A parte costal da pleura, a gente não consegue observar nessa peça anatômica, porque ela está entre aí a parte parietal, né, que ela reveste. A parte costal da pleura, ela reveste a superfície interna da parede torácica, com as costelas, cartilagens costais e os espaços intercostais. Nessa pleura costal é aonde também a gente vai encontrar aí, conseguimos separar dessa pleura parietal, uma fáscia composta de tecido areolar frouxo, que é a fáscia endotorácica. Aqui não é possível verificar. Então, a face costal. Depois, nós vamos encontrar uma face diafragmática dessa pleura. Então, aqui todo o músculo diafragma. E nessa porção, então, a gente encontra o quê? A parte diafragmática, ela recobre a superfície superior do músculo diafragma. Tudo esse aqui é o músculo diafragma. Então, na respiração calma, né, a parte costal e a parte diafragmática apresentam-se em oposição, uma à outra, abaixo da margem inferior do pulmão. Já a parte mediastinal dessa pleura, né, ela serve para quê? Ela reveste, né, a superfície do mediastino, formando aí o limite lateral. Ela projeta-se como um manguito sobre a raiz do pulmão. Então, vem lá, ó. Aqui toda a pleura parietal. Aí a parte costal, ela vem agora, passa na região mediastinal e vai adentrar o hilo pulmonar. Quando a gente fala em cúpula da pleura parietal, né, é o que então? É quando essa pleura ela se estende até a raiz do pescoço. Ela está aproximadamente acima da primeira cartilagem costal. Então, denominada assim de cúpula, porque reveste o quê? O ápice do pulmão. Devido a isso, né, dessa cúpula pleural aqui, na clínica médica, né, é importante ter cautela para penetrar nessa área com uma agulha de anestesia, porque essa membrana aqui é recoberta, né, pela membrana suprapleural. Então, a gente vai encontrar agora que existe espaços aí entre a pleura parietal, né, que a gente trabalhou. Então, vai existir espaço entre a pleura parietal e a pleura visceral. Esse é apenas um espaço aí
aonde vai estar passando o fluido, né, seroso, né? Entretanto, né, nessas áreas aqui, desses espaços, ocorre reflexão da pleura. Então, tem no diafragma e na região do mediastino. Então, o espaço entre a pleura parietal e a pleura visceral, ele vai ser grandemente ampliado devido a esses recessos. Como que a gente vai observar, então, isso, né? As regiões que vão ser expandidas pelas cavidades pleural, elas são denominadas de recessos pleurais. Então, nessa peça daqui, a gente vai observar a região do músculo diafragma e observe, ó, que o pulmão está aqui, mas até aqui embaixo, ó, músculo diafragma, a gente vai encontrar local onde esse pulmão não chega, mas existe um recesso entre a pleura parietal e a pleura diafragmática. E esse espaço aqui, ó, é chamado de recesso costodiafragmático. Então, ele é localizado inferiormente entre as partes costal, né, e diafragmática da pleura. Ele vai medir em cerca aí de uns 5 centímetros de comprimento e ele está próximo aí à 8ª e à 10ª costelas. Como que a gente vai observar isso? Esse espaço, ele vai estar ao longo aí da linha axilar média. Então, aqui, ó, o recesso costodiafragmático. Pleura parietal, diafragma. Aqui a gente considera a pleura diafragmática, o encontro, ó, com as duas. E aqui ocorre o quê? Uma expansão dessa cavidade torácica por meio desses recessos pleurais. Os pulmões, ó, eles estão aqui em cima. Mas todo esse espaço é um recesso pleural, recesso costodiafragmático. Do outro lado também, ó, é possível a gente observar esse recesso. Recesso, aqui, ó, recesso costodiafragmático. Pleura parietal, pleura, né, visceral, recobrindo o diafragma e vindo aqui pro pulmão. Já o recesso costomedial não é possível observar aqui, mas ele está localizado entre as partes costal e mediastinal da pleura. Qual seria o espaço que a gente encontra ele? Seria entre o externo e as cartilagens costais. A pleura, né, as pleuras parietal e visceral, elas têm um processo de inervação. A pleura parietal, ela tem um processo aí de inervação que é feita pelos nervos somáticos e ela é sensível à dor. Já a pleura visceral, ela tem um processo de inervação aí que é feito pelos nervos autonômicos simpáticos de T2 a T5 e ela é insensível à dor.